Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Estou aqui na área para trabalhar com você o vocábulo se, né? Essa palavra tão versátil que pode ter tantas classificações e, por justamente ter tantas possibilidades de classificação, gera dúvidas, né? Então, a gente vai trabalhar o vocábulo se. Agora, você não vai ter mais problema com isso. Vai poder, inclusive, treinar após, né, trabalhar aqui a teoria com a tia. Vai poder treinar aí por meio de muitas e muitas questões na plataforma do Tec Concursos. Então, vamos embora. Deixa eu fazer aqui a minha mágica. Vamos trabalhar o vocábulo se. E aí eu aproveito, né, para já dizer que se essa é a primeira aula que você assiste comigo, tudo bom? Como é que você tá? Meu nome é Denise Carneiro, mas os meus alunos me chamam de tia Deni. Sinta-se já muito íntimo, muito íntima de mim aqui. Pode me chamar de tia. E também vou ficar muito feliz se você der uma passadinha nas minhas redes sociais, no @professora Denise Carneiro. Apareça lá no meu Instagram, mande um oizinho, diga que veio da aula do si. Eu vim diretamente da aula do si. Mande um direct, comente na postagem mais recente, enfim, interaja comigo nas redes sociais. Eu fico muito feliz quando eu encontro os sobrinhos do Tec lá no meu Instagram, tá certo? Então fica aqui o convite. Também faço, né, trabalhos bacanas por lá, né, tanto a parte de dicas quanto lives. Enfim, será um prazer ter você comigo também nesse outro meio, né, nesse canal de comunicação. Detalhe, se você está me conhecendo agora, nesta aula de vocábulo se, eu tenho uma coisa para te dizer. Não é uma ideia muito boa você começar os seus estudos da língua portuguesa por aqui. Se esta é a primeira aula a qual você está assistindo, é interessante que você saia daqui agora. Detalhe, com toda a educação do mundo, mas que você saia daqui agora e que você vá assistir as aulas que versam sobre temas mais básicos, que você construa uma base. Estude a parte de classe de palavras, né? Depois vá para a parte de funções sintáticas, depois para a parte de orações, depois é que você vem para cá. Por quê? Porque o vocábulo se, ele vai ter uma pegada até de revisão, porque a gente vai ver classificações, né, que dizem respeito justamente a tudo isso que eu falei aí, que é conhecimento prévio, conhecimento de base. Então é muito difícil um aluno pegar direitinho uma aula de vocábulo se ele não tem base nenhuma. Agora, se você está assistindo a primeira aula aqui comigo, mas você já tem uma base, beleza, vamos embora. A gente está aqui para matar a pau esse assunto. Tranquilo? Então é isso. Sempre lembrar que português, né, é basicamente aquele joguinho de dominó que você coloca uma pecinha após a outra, uma pecinha após a outra. E que, quando você bate numa peça, ela derruba a seguinte, derruba a seguinte. Se você tira uma pecinha do meio do caminho, o seu jogo pode travar. É o que acontece quando a gente pula assuntos, né? Quando a gente, hoje vou estudar pontuação, amanhã eu estudo crase, depois eu estudo si. Por isso que o assunto, às vezes, você tem a sensação de que é muito mais difícil, né, do que de fato é. Por isso que, às vezes, você não compreende, porque está faltando saber estudar língua portuguesa na ordem certa, tá bom? Então, cuidado, cria a primeira base para depois vir para cá, para o vocábulo si. E quem já tem uma base, venha-se embora, vamos trabalhar este vocábulo. Olha só, aqui eu trago para vocês, né, logo um panorama do que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar esses aspectos aqui, essas classificações. Depois eu volto aqui e a gente pode fazer uma revisãozinha em cima desse esqueleto. Gente, eu amo usar esses esquemas, por quê? Porque você pode pegar depois, né, o esquema limpo, como está aqui, e ir dando um exemplo de cada. Eu acho super interessante que o aluno, inclusive, crie os seus próprios exemplos. Por exemplo, eu vou criar um exemplo, usando até alguma coisa da minha vida, por exemplo, de conjunção integrante. Eu vou criar um exemplo de conjunção condicional, né? Conjunção subordinada condicional, um exemplo de pronome reflexivo. E aí você coloca aqui do lado, ou cria esse exemplo, deixa à parte, e toda vez que for revisar, usa o esqueleto em branco e vai lembrando, opa, conjunção integrante é aquele caso da frase X. A conjunção condicional é aquele caso da frase Y. Você tem algumas frases de referência que te ajudem a lembrar cada casinho, né, cada classificação. Eu sempre recomendo que o aluno crie seus exemplos e, se possível, pode criar um exemplo engraçado, um exemplo misturando coisas da sua vida. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de memorizar, tá bom? Então vamos lá?
Vamos embora, vamos começar a trabalhar a conjunção integrante. Gente, como é que eu percebo que o meu se é uma conjunção integrante? E aí você pode já ter vindo, né, lá da aula de orações, já ter estudado comigo orações substantivas, esse assunto a gente trabalhou por lá, e aqui ele tem uma pegadinha de revisão. A conjunção integrante, é interessante que você saiba que ela inicia oração. Ixi, Maria, também não custa nada uma letra melhor, né, mulher? Peraí, melhore. Inicia oração subordinada, substantiva, ok? É interessante que você sempre tenha isso em mente. Oração subordinada substantiva, tá bom? Então, a conjunção integrante, eu posso dizer que ela é uma conjunção subordinada? Posso. Ou subordinativa? Posso. Ok? Fica de olho, porque às vezes a banca quer criar uma pegadinha boba com isso, né? O aluno fica bem viciadinho em procurar a expressão conjunção integrante. E aí, lá na hora da prova, não tem essa opção no gabarito. Não tem conjunção integrante, tem conjunção subordinada. Aí, às vezes, a gente dá aquela voada, né? Aquela viajada na maionese e fica, meu Deus, não tem gabarito. Lembre-se de que a conjunção integrante é um tipo de conjunção subordinada, né? Tanto que inicia oração subordinada, do tipo substantiva, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, conjunção integrante inicia oração subordinada. Qual é a outra conjunção integrante? Aquela que mais aparece em prova, o quê? O que pode ser, né, uma das classificações. É interessante, inclusive, que você estude este tópico, né, do vocábulo se, junto com o vocábulo que, tá? Não necessariamente no mesmo dia, mas na mesma semana, se possível, ou pertinho, né? Sei lá, a próxima vez que você vai estudar português, estuda o vocábulo que e o vocábulo se, pertinho do outro, tá bom? É interessante porque eles têm algumas classificações parecidas, tá certo? Então, o vocábulo que ele também pode ser conjunção integrante, são as conjunções integrantes que aparecem aí, né, nas provas de concursos públicos. E aí, gente, qual é a dica? Para a gente perceber que o se é uma conjunção integrante. Aquela dica que não é uma dica minha, é uma dica super batida. Troque por isto. Troque por isto, tá certo? Então, quando o se, né, dele em diante, ok? A oração iniciada por este se, toda ela puder ser trocada por isto, opa, esse se é uma conjunção integrante. Agora, deixa eu também chamar a atenção para uma coisinha. Quando eu sempre gosto de dizer para o meu aluno que ele não perca os olhos, né, não perca do foco aquilo que é mais básico. Eu já vi alguns alunos perderem, né, questões dizendo que o se era conjunção integrante em uma frase que representava período simples. Gente, cuidado. Para ser uma conjunção integrante, eu tenho que ter período composto. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter no mínimo 2 verbos. Se eu não tenho 2 verbos, e 2 verbos que não sejam uma locução verbal, tá? Então, eu tenho que ter no mínimo 2 verbos. Porque se é uma conjunção integrante, essa conjunção ela vai iniciar uma oração subordinada. Então, tem que ter uma outra oração, a oração principal. Então, às vezes, o aluno vai só na agonia, troca por isto, aí acha que fez sentido, e o período é simples. Então, volta para a margem. Eu sempre falo isso, uma frase já é conhecida aí, quem já é sobrinho antigo já conhece, volte para a margem. Né? O que é voltar para a margem? Volta para o que é mais básico. Para ser uma conjunção integrante, tem que ser um período o quê? Composto. Para ser composto, tem que ter pelo menos quantas orações? 2. E para ter 2 orações, tem que ter pelo menos quantos verbos? 2. Então, se tem um trecho que está em análise, né, e de ponta a ponta só tem um verbo, como é que você considera que é uma conjunção integrante? Não tem como. Período simples. Então, cuidado com essas coisinhas, né, que podem te ajudar a resolver, a eliminar letras. Tá bom? Então, sempre foca, volta para a margem, volta para o que é mais básico. Começou a ficar perdido? Como é que a gente começa uma análise? A partir da contagem dos verbos. Né? Uma análise sintática, ela sempre começa a partir do verbo. Tá bom? Então, eu estou checando que realmente eu tenho 2 verbos aqui, beleza, então tá bom, o se está aqui.
Então vamos lá, vamos ver se dá para trocar este se, né, toda a oração iniciada por ele, vamos ver se dá para trocar por isto. Então daqui até aqui. Não sei isto. Não sei isto. Posso fazer essa troca? Posso, né? Essa minha oração aqui é uma oração, né, subordinada, substantiva. O meu se, então, está classificado certinho como conjunção integrante. E aí eu vou olhar lá no meu gabarito se há, né, conjunção integrante ou se a banca trouxe, né, no lugar de conjunção integrante a palavra conjunção, a expressão conjunção subordinada, conjunção subordinativa. Tá bom? Então, não sei isto. Consegui trocar por isto. O se é uma conjunção integrante, mas cuidado, fica de olho, eu tenho que ter pelo menos 2 verbos. Ele avisou se voltará hoje? Então, mais uma vez, não custa nada, faça a contagem dos verbos. Bora lá, faz a contagem, ó, avisou e voltará. Maravilha, então é um período composto. Então vamos lá, ele avisou isto? Ele avisou isto? Tem uma interrogação, né? Então vamos dar a entonação da interrogação. Ele avisou isto? Eu posso fazer essa troca? Posso. Ó, ele avisou isto? Então, ó, esse meu se classifica, né, tranquilamente como conjunção integrante, né, conjunção subordinada, subordinativa. Então, essa é a primeira classificação, o teu se como conjunção integrante. Vamos embora, vamos continuar. Condicional, né, é conjunção subordinada condicional. E aí, gente, é interessante que você sempre olhe, sempre saiba jogar com a banca, né? Não vá brigar com a banca, olhe o que a banca traz. Se é uma questão de múltipla escolha, veja as opções. Porque, por exemplo, tua banca, ela destaca o se, ou nem destaca nada, e só, o se presente no período é classificado como. E aí tem lá as opções. Às vezes a banca pode vir, né? Por incrível que pareça, sim, ela pode vir somente com conjunção subordinada. É errado? Não. Só está sendo mais amplo, né? A conjunção condicional, ela é do tipo subordinada, ok? Então fica de olho. Tem só conjunção subordinada? Marque. E se tiver só conjunção, hein, tia Dene? Tudo bem, mesma coisa. Tem só conjunção? Só tem conjunção. Então pronto, marca. Aí se tiver conjunção subordinada e conjunção condicional, gente, a banca, ela tá derrapando, tá? Porque toda conjunção condicional é subordinada. Mas aí, mais uma vez, seja mala. Se ela trouxe conjunção subordinada numa letra e conjunção subordinada condicional em outra, mesmo a banca estando derrapando, você vai na mais específica e leva o gabarito, tá bom? Aí, se não for este o gabarito, a gente mete um recurso, certo? Mas você sempre tente jogar com a banca, né? Para garantir seus pontinhos. Se a banca tá derrapando, mas você tá acertando, ok? Então, se por acaso ela fizer alguma besteira dessa, o que é que você faz? Vai na mais específica. Não tá ideal, certo, gente? Não tá ideal. Porque toda conjunção condicional, ela é subordinada. Então, não era interessante que houvesse esse gabarito. Letra A, subordinada, conjunção subordinada, e letra B, conjunção subordinada condicional, ou conjunção condicional. Não é ideal, tá? Mas se acontecer, vai na mais específica. Só toma muito cuidado, porque eu já vi isso acontecer, de a banca colocar assim, ó, o se é uma conjunção, aí quebra as pernas, viu? Se você não prestar atenção, quebra. Conjunção coordenada condicional. Aí, meu amor, aí quebra as perninhas, viu? Presta atenção, coordenada não. Coordenada não, tá? A conjunção condicional, ela é subordinada. Então, cuidado que eu já vi essa brincadeirazinha aqui de mau gosto aparecer em prova e derruba. O aluno só vê o condicional e vai cego e marca. E aí tinha lá um outro gabaritinho, conjunção subordinativa, subordinada. Olha que beleza, olha que delícia. Né? Você vê um condicional, vai seco lá para marcar e não é. Por quê? Porque não é coordenada. Aí eu tenho um erro, tá bom? Não é conjunção coordenada. Então vamos embora. O que eu tenho que saber sobre conjunção subordinada condicional? É interessante que você saiba que ela inicia oração subordinada
subordinada adverbial. Ok? Então, é um se condicional, inicia a oração adverbial. É um se condicional, inicia a oração subordinada adverbial. Adverbial de quê? De condição. O próprio nome já está dizendo. Ok? Então, esse é o tipo de oração iniciada. Belezinha? Massa. Então, vamos lá. Qual é a dica? A dica, gente, é você perceber se daria para fazer a troca, claro que com ajuste do verbo, mas se dá para você fazer a troca, é pelo caso, tá bom? Dica. Troque por caso. Tá bom? É o se, é o caso, é o desde que, tá bom? É o sentido de condição mesmo. Então, ó, o resultado será melhor se você tiver frequência e presença. Isso aqui, ó, isso aqui é a minha oração iniciada pelo se, ó, caso você tenha. Caso você tenha, eu posso. Posso fazer a troca. O se é conjunção condicional. Então, essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada, adverbial, opa, e ela é do tipo condicional. Então, fica de olho nesse detalhe. Tranquilo? Cuidado com isso. E vamos aqui para... Gente, aqui ela está no final, não custa nada, né? Essa aula já tem uma pegada de revisão, você já deve ter passado pelos outros temas, então já pode ter visto até pontuação. Pois bem, essa minha oração adverbial, quando ela aparece no final, ela está no lugar padrão dela, tá certo? Então, ó, lugar de oração adverbial é no final. Se ela está no final, eu só uso vírgula aqui se eu quiser. Ok? Então, ó, se a oração adverbial estiver no final, vírgula, facultativa. Só se eu quiser, tá bom? Então, coloca aí nesse cantinho, frase de ouro. Deixa aqui, né? Opa! Se eu só olhar aqui se está tudo certinho, tá. Frase de ouro. Não custa nada a gente deixar aqui redondinho o nosso slide. Lugar de oração adverbial é no final. O que significa isso? Gente, essa frase de ouro é só para que você lembre. Opa, a oração adverbial está no final? Então está no lugar padrão dela. Está no lugar padrão dela. E aí, neste caso, vírgula facultativa, tá certo? Para oração, oração. Adjunto adverbial é outro departamento, aí realmente você procura lá, né, na aula de pontuação, na aula de adjunto adverbial, não vou falar disso agora, tá certo? Se for um adjunto adverbial que não seja em forma de oração, uma oração, um adjunto adverbial simples, né, aí é outra história, tem que ver tamanho, é outra história, tá bom? Mas oração não tem negócio de contar quantas palavras, nada disso. É oração adverbial, tá no final, tá no lugar dela, a vírgula eu uso se eu quiser, ela é facultativa. Então, esse meu se aqui é conjunção condicional, o resultado será melhor caso você tenha frequência e presença. E aqui, gente, fica só um recadinho, que eu estou muito motivacional hoje. Eu gosto muito de trabalhar com esses conceitos de frequência e de presença. E aí muita gente pode achar, mas é a mesma coisa, né? Se na frequência, se na presença, é a mesma coisa. Eu trago com um sentidozinho diferente, né? Frequência eu trago como você fazer todo dia. Não necessariamente todo dia, mas com constância, certo? Com constância. Eu vou estudar português 2 vezes por semana. Então você não falha, você faz de tudo para não falhar. Suas metas, né? Vou estudar 2 horas por dia. Vou estudar 1 hora por dia, 3 horas, 4 horas, depende do meu contexto. E, por favor, não compare o seu contexto com o de ninguém, tá certo? Cada um no seu tempo, cada um de acordo com o seu contexto. Mas frequência você tá lá. Sempre check, 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 né? Frequência. E presença já é outra história. Você pode estar todo dia entrando aqui no Tec Concursos para fazer questões. Todo dia, você ter frequência, mas você não ter presença. O que é presença? É você estar realmente envolvido no processo. É você estar atento, é você estar focado. Sabe quando você, às vezes, entra aqui na plataforma e você está
olhando, fazendo questão, mexendo no celular, olhando o WhatsApp, aí levanta, aí faz um café, aí volta, faz uma questão, aí vai, aí arruma 35 canetinhas coloridas por ordem de tons. Nada contra, que eu amo caneta, tá, gente? Mas às vezes é tanta distração, é tanta coisa, que quando você vai ver o tempo líquido, você ficou muito pouco. Então, você não estava lá de fato presente no processo. É melhor que você fique 30 minutos, né, presente mesmo no processo, focado, fazendo as questões direitinho, pesquisando. Ah, por que eu não entendi isso aqui? Deixa eu ver aqui o comentário do professor, deixa eu ver aqui a teoria. Né, que às vezes o comentário não é 100% suficiente porque me falta alguma base. Isso é ter presença, né? É você estar participando de fato do processo, não estar só de corpo presente. Né? Não está só, todo dia eu estou lá batendo ponto, mas não está fazendo nada, na verdade. E aí por isso que às vezes a gente fica tanto tempo estudando e a gente percebe, sente que não está saindo do canto, que não está evoluindo, que empacou em 60%, que empacou em 70%. Eu acho que provavelmente está acontecendo um probleminha aqui. Ou você está tendo pouca frequência, ou a sua frequência não está, né, de fato, sendo uma frequência de presença. Então fica de olho. Faz aí uma autocrítica, analisa se você está realmente participando do processo ou se você está só abrindo o TEC todo dia, mas não está realmente de corpo e alma lá presente naquele momento, se dedicando dentro, claro, das suas limitações. Beleza? Então fica de olho, porque o seu resultado será melhor se você tiver frequência, tiver presença. Eu aproveitei aqui essa frase que eu queria poder trazer essa motivação para vocês, que eu acho importante também. Então vamos lá. Se houver barulho, os vizinhos reclamarão. Se houver barulho, os vizinhos reclamarão. Gente, caso haja barulho, né? Notei que dá para trocar pelo caso? Beleza, então, ó, essa minha oraçãozinha, ela é uma oração subordinada, adverbial, condicional. E esse meu se é o quê? Conjunção. Conjunção, eu vou só colocar condicional, tá? Condicional, conjunção, condicional. Procure lá o gabarito quando isso aparecer. Show de bola? Então, cuidado. O que foi que aconteceu aqui? Vírgula. Essa vírgula, gente, ela é vírgula, coloque aí também, vírgula obrigatória. Por que vírgula obrigatória? Porque lugar de oração adverbial é no final. E essa oração adverbial não está no final. Ela está deslocada. Ela está fora do canto dela. A vírgula é obrigatória. Beleza? Maravilha. Vamos embora. Vamos continuar. Pronome reflexivo. Galera, o pronome reflexivo, eu sei que a gente traz muito, né, aquela dica de você trocar por a si mesmo. Agora, fica de olho, que às vezes, em algumas frases, vai encaixar o a si mesmo e não vai ser reflexivo. Então, a dica maior que eu te dou, sinceramente, do pronome reflexivo é a seguinte. Dica: o sujeito é igual ao objeto. É isso, né? A dica é, você vai perceber que o sujeito da oração é igual ao objeto. E esse objeto, né, tipo assim, alguém vai fazer alguma coisa contra alguém, por exemplo. É o caso aqui de João cortou-se, né? Então, ó, vamos focar aqui no verbo. Deixa eu pegar uma outra cor. João cortou-se. Quem é que cortou? Quem é que cortou? João, sujeito. João cortou quem? Então, ele poderia ter cortado cenouras, ó, estava preparando alimentos, ele poderia ter cortado cenouras, batatas, pepinos, mas ele cortou ele mesmo, tadinho, né? Se abestalhou lá na hora, quem nunca, né? Tá lá empolgado, lá nas cebolas, enfim, e acabou que cortou o dedo. Cortou a si próprio, né? Mas não troca nem por a si próprio. Perceba que João cortou João. Só que eu não vou dizer João cortou João. E aí o que eu faço? Eu uso o se, né, o pronome com a ideia, né, reflexiva. Então, esse se aqui, né, gente, vale salientar que eu poderia dizer João se cortou aqui, tá? Eu não tenho nada que me impeça de dizer João se cortou, tá bom? Eu posso dizer João se cortou, João cortou-se. Então, é isso. O meu sujeito tá aqui, ó, é igual ao meu objeto. Sendo que ele vai ser representado, o objeto vai ser representado pelo se, né, o tal do pronome reflexivo.
tá certo? Então, João cortou-se. Ele poderia ter cortado outra coisa, mas acabou que ele cortou a si próprio, né? Então, sujeito igual ao objeto. Beleza? Vem cá. Sofia penteava-se enquanto cantava músicas de Madonna. Ah, muito vibes aqui. Então, Sofia penteava-se enquanto cantava músicas de Madonna. Então, tem o penteava-se. Gente, a Sofia poderia estar penteando bonecas. Ela poderia estar penteando a irmã. Ela poderia estar penteando o cachorrinho. Ela poderia estar penteando qualquer coisa, mas ela estava penteando ela mesma. Então, vamos fazer aqui a análise. Quem é que estava penteando? Sofia é o sujeito e ela estava penteando ela própria. Esse se é o quê? É o objeto direto. Então, e que é a mesma coisa de dizer Sofia penteava Sofia. Só que vai ficar muito estranho, vai parecer até que são homônimas lá, né? Duas Sofias, né? No quarto, uma penteando a outra. Então, não. Ela está penteando a si própria. Sujeito igual ao objeto. O se é pronome reflexivo. Show de bola? Então fica de olho nisso. Aparece bastante em prova, gente, e não aparece com tanta variação assim de verbo. Não tem tanto verbo, mas feriu-se, cortou-se, né, penteou-se. Não tem, lá as bancas não inovam muito não, tá certo? Então fica de olho. Sujeito igual ao objeto. Ele pratica a ação contra ele mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo. Reflexivo recíproco. Inclusive, gente, fique de olho, porque pode aparecer só com a palavra pronome recíproco, ok? E pode vir com reflexivo recíproco. É um tipo de reflexivo. A diferença é que eu vou ter que ter pelo menos dois agentes, né, envolvidos na história. Então, dica. Eu vou colocar... deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou colocar dois agentes. Dois agentes praticando ação, um contra o outro, ao mesmo tempo. A ideia de simultaneidade, tá certo? Ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Eles praticando a ação, um contra o outro, ao mesmo tempo. Então, cuidado. Eu não posso dizer que aqui, ó, por exemplo, eu tenho reciprocidade. Isso já caiu em prova. Algo como João cortou-se dizer que há ideia de reciprocidade. Não, não. Por quê? Porque para ter reciprocidade eu tenho que ter pelo menos mais um elemento. Pelo menos mais um, ok? Duas pessoas, uma abraçando a outra, uma cumprimentando a outra e por aí vai, tá certo? Então, olha só. Após a luta, os oponentes cumprimentaram-se. Então, você, inclusive, tem aqui ó, a noção de plural, os oponentes, um cumprimentando o outro, né, ao mesmo tempo, esse se, pronome reflexivo recíproco. E aqui, mesma coisa, ó, os amigos se abraçaram, tanto faz, gente, a situação, né? Pode vir o teu pronome após o verbo, né? O pronome em ênclise, pode vir o pronome antes, o pronome em próclise e inclusive no meio em mesóclise, tanto faz. Né? Então, ó, os amigos se abraçaram com alegria, então está acontecendo de forma simultânea, um abraçando o outro, tá certo? Então, tenho que ter essa ideia de plural, tá bom? De plural mesmo, não tem como ter verbo no singular aqui, tá certo? Então, é até bom, interessante. Verbo, coloca aí, vou colocar. Atenção. Atenção. Verbo. Oxi, o que foi que aconteceu aqui? Meus oxis são ótimos, né? Atenção. Verbo no plural. Por quê? Porque se eu vou ter pelo menos dois agentes agindo, né? Então, dois agentes agindo. Então, eu vou ter a ideia de reciprocidade e vou ter o uso de verbo no plural. Show de bola? Tranquilo? Pois bem, deixa eu ver aqui o que vem. Parte integrante do verbo. Galera, para essa parte integrante do verbo aqui, um cuidado, tá certo? O que é parte integrante do verbo? Ele aparece, esse pronome, esse se, parte integrante do verbo, deixa eu colocar aqui em azul, ele aparece em verbos que a gente chama
de pronominais. Pronominais. Ok? Então, ó, aparece em verbos pronominais. O que é isso, tia? Pelo amor de Deus, eu odeio esse negócio de parte integrante do verbo. Calma. Aparece em verbos pronominais. Verbo pronominal é aquele verbo, né, cuja estrutura já traz pronome, por vida, certo? Então, eu posso ter, né, verbos que são, eles só existem de forma pronominal. E eu tenho verbos que, dependendo do sentido, eles se tornam pronominal, dependendo do emprego, né, de como vai ser empregado, eles se tornam pronominais, tá bom? E eu tenho verbos que a gente não vai poder fazer pronominal e fim de história, ok? Então, como é isso? Pelo amor de Deus, fica tranquilo. Olha só. No verbo pronominal, das duas, uma. Ou o verbo vai vir com um pronome, porque sem ele, esse verbo fica errado, ou seja, não dá para usar o verbo sem o pronome. Não dá para usar. Ele tem que ser utilizado com pronome. Que é o caso aqui de suicidar-se. Gente, esse verbo aqui, suicidar-se, né, ele é um verbo tipicamente pronominal. Não existe o verbo suicidar sem o si. Não existe. Eu não posso dizer aquela pessoa suicidou. Ó, riscar aqui. Aquela pessoa suicidou. Eu posso até falar, mas eu estou falando errado, né? Então, para utilizar o verbo suicidar, eu preciso fazer uso do si. Ele é um verbo, né, que já na sua raiz ele é pronominal, ele vem com esse si. Já faz parte do pacote, não dá para tirar o si. Isso é um verbo pronominal. Ou seja, como ele já vem com esse si, eu digo que esse si é uma parte integrante do verbo. Esse si integra o verbo. O verbo já vem com ele, beleza? Eu não posso tirar esse si sob pena de o meu verbo ser usado, ficar sendo utilizado de forma errada. Não posso dizer, infelizmente, aquela pessoa suicidou, tá bom? Toma muito cuidado. Tem gente que diz, né, marca, né, lá gabarito, dizendo que suicidar é reflexivo. Gente, não. O suicidar é um verbo pronominal e não é reflexivo, tá certo? Esse si, né, na verdade, não é nem o suicidar que não é reflexivo, é o si. O si não é pronome reflexivo aqui, tá bom? Ô, Denise, mas quando a pessoa se suicida, não é contra ela própria? Pois é. Mas aí, eis a pergunta. E tem como suicidar outra pessoa? Tem como você suicidar outra pessoa? Não. Né? A palavra suicida, né, sem o si mesmo, sem o pronome, tirando o pronome, essa palavra aqui, na sua raiz de sentido, ela já significa aquele que tira, né, a própria vida. O suicida, né, é sida. Vê se lembra alguma coisa. Pesticida. Sida é o quê? Morte, matar. Pesticida é matar a peste, certo? Então, sida, ele já é, né, uma unidade de palavra que traz o sentido de morte, de matar. E o sui, né, de a si próprio. Então, a palavra suicida já traz essa ideia de algo que você pratica contra si próprio. Então, o si, ele não é o si que torna o verbo contra si próprio. Não é o si que torna esse verbo, né, com uma noçãozinha de reflexivo, tá certo? A própria palavra já traz isso no seu sentido, então ficaria até redundante você dizer que o si é um pronome reflexivo quando a palavra já traz essa ideia. Então, o si não é, neste caso, o verbo suicidar-se, né, o si não é pronome reflexivo, ele é parte integrante do verbo. E aí você sabe por quê? Você não pode tirar. Não pode tirar, senão o verbo vai ficar errado. Não existe o João suicidou, Maria suicidou, não existe. Não existe não, né? Eu não devo dizer, está errado. Então é aquela pessoa se suicidou, né? Ou suicidou-se, ok? Eu preciso fazer uso do meu pronome para que o meu verbo esteja certo. Então isso aqui é um verbo pronominal, este si é parte integrante do verbo, beleza? Agora vem cá para outro exemplo. Com muito esforço, o aluno formou-se. Perceba, aqui o verbo é formar-se. Formar-se. E aí toma um cuidado que ele é diferente do suicidar-se. Porque existe o verbo formar de forma correta sem o si. Só que há uma diferença. Se eu tiro o pronome, o meu verbo, ele muda de sentido. A gente sabe, né, que no dia a dia o povo usa muito assim. O irmão formou,
a prima formou, a mãe formou, eu formei, né? Com sentido de graduação, de colar grau, de formatura de qualquer coisa, formatura de nível médio, de técnico, tecnólogo, enfim. O povo usa, né, muito, fulano formou, a prima formou, né? A festa da prima, hashtag, a prima formou. Isso está errado, gente. Se você quer usar o verbo formar com sentido de graduação, de colação de grau, de formatura no geral, ele é pronominal. Se o sentido é esse, né, de formatura, você precisa usar com o se. Então você tem que dizer, eu me formei, ele se formou, ela se formou, nós nos formamos, o primo se formou, ou formou-se, a minha mãe se formou, né, eu me formei. Eu preciso usar este pronome para que o meu verbo esteja sendo empregado da forma certa, adequada. Então, ele é um verbo que, com esse sentido, né, de graduação, ele é pronominal. Né? O se já faz parte dele. E por já fazer parte dele, esse se é parte integrante do verbo. Não pode ser retirado. É parte integrante do verbo quando ele tem esse sentido de graduação. E aí, Denise, e se for formou sem o se? Então, eu posso dizer, por exemplo, eu formei um grupo, eu formei um grupo de estudos, um grupo de estudos. Algum problema? Nenhum. Formei com o sentido de constituir, elaborei, dei início. Tudo bem. Aqui eu posso utilizar sem o meu se? Posso, mas agora o meu verbo mudou de sentido. Então tome cuidado. O que é a parte integrante do verbo? É um se que faz parte já do meu verbo. Eu não posso retirá-lo sob pena de ou o verbo ele não vai existir, ele vai estar errado, ou ele vai mudar de sentido. Então, para o verbo ficar certinho, por exemplo, gente, queixar-se. Tem como eu dizer, eu queixei de você, eu queixei de você. Posso fazer isso? Não. O verbo queixar-se, né, é um outro exemplo de verbo tipicamente queixar-se. Tipicamente pronominal. Né? Eu não posso dizer, eu queixei de você, né? Eu me queixei. Ele se queixou, eles se queixaram. Então, esse se aqui é parte integrante do verbo. Por quê? Faz parte já do verbo. Eu devo usar o verbo, né, quando eu for utilizá-lo, com este se. E, né, demais pronomes equivalentes às pessoas, né, do discurso. Foi eu me queixei, tu te queixasse, ele se queixou. Então, eu tenho que usar com pronome, tá bom? Então, se é parte integrante do verbo quando ele não puder ser retirado do verbo. Porque se for retirado, ou o verbo não existe, fica errado, ou o verbo muda de sentido. Show de bola? Pois é, eu vou aproveitar, já fiquei um tempo aqui, ainda tem coisa pra gente fazer, então para ficar tudo redondinho, eu vou encerrar esse bloco e a gente se encontra no próximo bloco para terminarmos a classificação do vocábulo se. Um cheiro da tia.